A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 17. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois, pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Tu não tá sabendo, mas hoje nós começamos um estudo de mais um livro profético, o livro de Ezequiel. Terminamos Isaías, terminamos Jeremias, tivemos uma notícia em Lamentações e hoje começamos o estudo de Ezequiel. Confesso para vocês que é um livro desafiador. São muitas interpretações, muitas questões, muitas controvérsias. E eu peço a Deus que o Senhor, que o Espírito Santo reparta conosco essa sabedoria, essa unção para que a gente estude Ezequiel. Seguiremos os destaques feitos pelo meu pai. Neste ano de 2024, estamos estudando desta forma. Estou seguindo, entre aspas, o roteiro dos destaques que o pai fez na Bíblia dele. Então, por isso a gente começa Ezequiel pelo 5 e não pelo 1, nem pelo 2, nem pelo 3, nem pelo 4. Por quê? Porque o pai não fez nenhum destaque nos capítulos anteriores. Então, a gente já começa no 5. Mas, como é de praxe, eu vou fazer uma breve introdução do livro de Ezequiel. Em primeiro lugar, vocês já viram a capa do vídeo. Vocês viram que o pai desenhou, fez desenhos na sua Bíblia. Cada um desses desenhos tem uma simbologia. Porque os livros proféticos, eles têm esse caráter simbólico. Vimos que cada profeta foi chamado de uma forma peculiar, específica e especial por Deus. Ezequiel, ele foi um profeta chamado para anunciar, assim como Isaías e Jeremias, o arrependimento. O que quer dizer anunciar o arrependimento? É falar que a pessoa está em pecado. Quer dizer, tu está em pecado, tem que te arrepender. Tu está errado, tem que te consertar. Tu está indo em direção ao inferno, ao abismo, à perdição, tu tem que te converter. Então, ele também foi chamado para pregar, anunciar, profetizar o arrependimento. Mas Ezequiel tem uma característica diferente. Ele é um pouco ofensivo, ele é um pouco, como eu posso dizer isso? Radical, direto, ofensivo no sentido não de pecado, não de ofender, mas de ser cru, de ser rústico, de ser meio grosso, de ser meio direto demais. Nós, gaúchos, aqui entendemos muito bem isso, porque felizmente ou infelizmente nós somos um povo que é assim, que às vezes as pessoas acham, é mal educado, é grosso, não sei o quê. Não temos muito tempo para perder. Dizem que isso tem a ver com a nossa cultura, com o frio, com as estações, com a lida no campo, com o cavalo, com o cachorro, com sobe montanha, desce montanha, sobe morro, não sei. Mas o gaúcho é assim muitas vezes. Tanto que os exemplos, as coisas que a gente fala, tem muito a ver com a lida campeira, a cultura, essa coisa de trabalhar com animais, enfim, te deixa um pouco bruto. E aí tu vai dizer, tá, mas eu nem trabalhei, mas é uma coisa que vai passando da cultura, das gerações. E Ezequiel, eu tô fazendo uma comparação para vocês entenderem, não é necessariamente, vamos dizer assim, para vocês concordarem, mas só para vocês entenderem onde eu quero chegar.
Ezequiel, ele tinha mais ou menos 25 anos. E acredita-se que ele profetizou também mais ou menos 25 anos. Então, ele foi chamado por Deus na juventude. E ele teve o ápice, a culminância das suas profecias já na idade adulta, com 50 anos. Então, a gente percebe essa, entre aspas, grosseria, essa forma ofensiva, radical, direta, dura, rústica, por causa talvez da juventude, por causa da questão do exílio. Não se sabe. O que a gente sabe dele? Que ele casou, mas não se sabe que ele teve filhos. Não há registros de que teve filhos. E os profetas, vocês têm percebido, eles têm que ser muito corajosos, eles têm que ter muita personalidade, eles têm que ter suas questões muito bem resolvidas, porque eles vão enfrentar muita oposição, muita resistência, muita crítica, muita zombaria. O profeta tem que ser pensado, escolhido a dedo por Deus. Por quê? Porque a missão de profeta é muito complexa. E com Ezequiel não foi diferente. Mas o que a gente vê? Que ele foi chamado por Deus e a forma como Deus falava com Ezequiel tinha muito a ver com visões. Ele era arrebatado no espírito e tinha visões, tinha sonhos, tinha toda uma simbologia, como este capítulo que vamos estudar hoje. Símbolos. Ele tem toda uma poesia, todo um jeito subjetivo para falar. Bem diferente de Jeremias e diferente também de Isaías. O que quer dizer Ezequiel? Qual é o significado do nome de Ezequiel? Deus fortalece, Deus é força, ou Deus pode, Deus é poderoso. Então a gente sabe que a batalha, que a luta, que a peleja de Ezequiel não foi fácil, porque olha o nome dele, ele precisava ser fortalecido, ele precisava que Deus o fortalecesse, lhe desse força, fosse poderoso com ele. Que mais que Ezequiel profetizou além do arrependimento e da conversão? E além desse jeito, assim, esse julgamento, assim, que eu tô usando essa expressão, né? Ofensivo, direto, rústico. Ele também falou muito, e é o que mais me toca, sobre a santidade de Deus. Quando é que a gente percebe que tá errado? Quando a gente percebe que pecou? Quando a gente feriu a santidade de Deus. É um sentimento, é uma dor, é uma percepção, é uma impressão que só os filhos e as filhas de Deus sentem. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo, ele não coaduna, ele não comunga, ele não compartilha com o pecado. Então, quando a gente fere a santidade de Deus, fala alguma coisa que não era para falar, faz alguma coisa que não era para fazer, pensa alguma coisa que não era para pensar, sente o que não era para sentir, o Espírito Santo se recolhe, se encolhe, se entristece, se ressente. E nós percebemos. Então, o que Ezequiel pregava, profetizava, anunciava? A santidade de Deus. Porque quanto mais tu conhecer a santidade de Deus, menos tu vai pecar. Tu vai entender como viver uma vida boa, piedosa, correta, santa, digna. O que mais que Ezequiel anunciou? A restauração da glória de Deus. Porque se Deus é santo e os seres humanos ferem a santidade de Deus pecando, precisa haver uma restauração da glória, do poder, da autoridade de Deus, para que esses filhos e filhas não pequem.
Então, tu tem que reforçar a autoridade, a honra, a glória, a adoração a Deus. Ele também fala muito da fé, da vida, da salvação, e assim como eu falando lá no início de arrependimento, claro, da conversão. Porque tu te arrepende para quê? Para ser salvo, para se converter. Bom, qual é o contexto histórico de Ezequiel? O exílio na Babilônia. Ele foi junto. Não sabemos se na primeira leva, na segunda leva, na terceira, na quarta leva. A gente viu, né, no finalzinho de Jeremias, que teve um grupo, depois passaram-se alguns anos, outro grupo, quer dizer, eles não levaram todo o povo de uma vez só. E eles ainda selecionavam, faziam todo um critério, quem que eles queriam que ficasse na terra, quem que eles queriam levar. Então, Ezequiel foi junto com o povo, foi exilado, foi levado para a Babilônia. E ele prega, anuncia, profetiza na Babilônia para esses exilados, esses cativos, esses desterrados. Ele era de linhagem sacerdotal, então, além de profeta, chamado, escolhido por Deus, ele era sacerdote. Mas aí tu pensa, sacerdote de quê ou de quem, se não tinha mais templo? Lembra que o templo foi destruído, queimado, profanado, que nós estudamos isso? Se tu não estudou, volta lá, assiste os vídeos sobre Jeremias, né? A destruição, o incêndio do templo, o roubo, o saque, tudo que aconteceu. Aí tu pensa assim, tá, mas ele era sacerdote, o que ele fazia como sacerdote se não havia mais templo? Se lá na Babilônia as pessoas estavam todas perdidas, confusas e envergonhadas. O povo tinha pecado, apostatado da fé, abandonado o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus santo. Então, acredita-se que ele utilizava seus conhecimentos de sacerdote para trazer o povo para a adoração verdadeira. Porque, do ponto de vista de oficiar, trabalhar, servir, isso ele não fazia, porque não havia mais tempo. Então, assim, ó, a gente viu também os reis que foram mortos, que foram presos. A gente viu toda aquela situação do rei Joaquim, de Zedequias, de ter ficado cego, dele ter sido escolhido por Nabucodonosor e depois ter se rebelado contra Nabucodonosor. Quer dizer, tem toda aquela história ali que precipitou alguns fatos e talvez por isso acredita-se que ele tenha ido na primeira leva. Não se sabe. Então, Ezequiel pregou contra Jerusalém. Ele pregou contra uma cidade rebelde, contra reis também, mas o foco maior dele é a santidade de Deus, certo? Eu tenho que falar do primeira expressão aqui, filho do homem. Essa expressão é muito conhecida no livro de Ezequiel. Ela aparece 93 vezes, só no livro de Ezequiel. Filho do homem, filho do homem, filho do homem. E aqui o nosso capítulo 5 está começando exatamente assim, filho do homem. Então, quer dizer, Deus se referia a Ezequiel como filho do homem. Aí tu pensa, o que quer dizer isso? E depois o Senhor Jesus também falou filho do homem. Aí aqui eu tenho que dar uma explicação. Já entrando no capítulo, filho do homem, pega uma espada afiada, no número 1. Filho do homem, no original, no hebraico, o que está escrito seria filho de Adão. Seria assim, ó, da espécie humana, da espécie descendente de Adão, do tipo humano, do tipo homem, ser humano. É o quê? É para dizer assim, ó, tu é uma criatura e eu sou o criador. Tu é filho do homem, tu é o pequenininho lá. Eu sou o supremo, eu sou o superior, eu sou o divino, eu sou o todo-poderoso. Tu é servo, tu é humilde, tu é pequeno, tu é menor. Aí tu pensa assim, por que isso era importante?
Porque nós temos que entender que o povo tinha abandonado Deus. E Deus estava dizendo, sabe por que vocês estão sofrendo? Sabe por que vocês não têm casa, não têm terra? Vocês estão longe da cultura de vocês, longe da nação, vocês estão aqui como escravos, porque eu sou o Todo-Poderoso. E vocês são filhos do homem. Porque eu posso todas as coisas, eu entendo todas as coisas, eu vejo todas as coisas, eu sei de todas as coisas, eu estou em todo lugar, tudo está sob o meu controle. E vocês são pequenos, são menores, são humildes, são limitados, são servos. Então, era importante essa tomada de consciência, porque esse povo todo que estava no exílio, eles tinham pecado demais, e nós vimos que foram 70 anos que eles ficaram na Babilônia. Então o pessoal morreu, foi preso, capturado, mas a palavra de Deus para Jeremias era: casem, deem seus filhos para casar, deem suas filhas para casar, construam casas, plantem árvores, pomares, vivam, porque vocês vão ficar muito tempo nessa terra. Então é claro que Deus levantou esse profeta também para doutrinar, ensinar, ministrar a essas gerações que já nasceram no exílio, já nasceram no cativeiro. Mas eu não posso falar do Filho do Homem sem falar do Senhor Jesus. Por quê? Porque essa expressão também é usada pelo próprio Senhor Jesus quando ele diz que ele é o Filho do Homem. Por quê? Porque Jesus veio em carne, ele se esvaziou, ele, sendo Deus, santo, poderoso, glorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele se esvazia e se contém como um ser humano, como um filho do homem, como um descendente de Adão, como uma pessoa da espécie humana que estava limitada aqui na terra. E olha que o Senhor Jesus fez milagres, prodígios, maravilhas, mas ele estava esvaziado da sua glória, porque ele precisava ser humano para poder morrer e ressuscitar. Então, Ezequiel é chamado de Filho do Homem, e isso aponta para o Cristo, que é o Filho do Homem. Essa introdução sobre Ezequiel. Vamos para o texto propriamente dito. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Queime uma terça parte no meio da cidade quando se cumprirem os dias do cerco. Pegue outra terça parte e corte-a com a espada enquanto você rodeia a cidade. Espalhe a outra terça parte ao vento e irei atrás deles com a espada. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas das suas roupas. Pegue ainda alguns cabelos, jogue-os no fogo e deixe que se queimem. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Parece difícil, mas não é. Cabelo era uma honra, e principalmente para os homens e os sacerdotes. Então, raspar, cortar, diminuir era algo vergonhoso. Quando que se fazia isso? Em momentos de aflição, de luto, de perda, de dor, de desespero. Então, esta ordem que Deus dá para Ezequiel é um ato profético, é um ato simbólico para representar o que iria acontecer com todos os filhos de Israel, com todo o povo de Deus, que uma parte ia ser morta, uma parte ia ser presa, uma parte ia para lá, para Babilônia, outra parte ia ficar ali, e haveria uma parte, que é essa que ele diz que vai ficar na roupa, seria o remanescente fiel. Lembra que a gente tem estudado isso em Isaías, em Jeremias e agora Ezequiel? Deus sempre fala assim, ó,
Não vou exterminar totalmente, não vou aniquilar por completo. Vai ter um restinho, um resto, um remanescente. Porque eu tenho repetido para vocês, porque a promessa era que haveria um descendente no trono de Davi, a coroa, a dinastia, a casa de Davi não poderia ser destruída. Haveria uma lâmpada que nunca se apagaria. Aí tu pensa, vai o povo todo para Babilônia, aí morre, aí é preso, aí tem toda uma situação. Ficam, lembra que a gente estudou? Ficam os pobres como vinhateiros e lenhadores. Eles fizeram todo tipo de humilhação, de vergonha, de opressão contra os exilados. E aí aqui está deixando bem claro que isso é uma representação do que cada grupo vai sofrer a partir do cerco de Jerusalém. Porque tu viu ali, ó, aí nesse capítulo ainda estão passando fome, sede, aquela barbárie dentro de Jerusalém. Então, em breve, o que acontece? Porque Jeremias já estava mais velho e Ezequiel novo. Então, eles foram contemporâneos. Não se sabe se conheceram, se tinham um conhecimento do outro, não se sabe. Mas pelas datas e por tudo, pelos fatos históricos e pelos reis, acredita-se isso, então, que o finalzinho de Jeremias já estava coincidindo com o início de Ezequiel, certo? Então, vamos para o 5. Assim diz o Senhor Deus. Já estudamos que essa também é uma expressão para que o profeta seja qualificado. Então, não é o que ele fala, é o que Deus fala. Assim diz o Senhor Deus. Esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações, com os outros países do redor, com os outros países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor. Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Então, é pecado, não se arrependeram, estão sofrendo a punição. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Ó, repete aquela expressão. Vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos dentro de você à vista das nações. Farei com você o que nunca fiz e o que jamais farei de novo, por causa de todas as suas abominações. O que vem a ser abominações? O que vocês acham? Vocês que estão estudando os livros proféticos, que estão acompanhando. Idolatria. O pecado de adorar e cultuar falsos deuses e outras coisas, né? De sacrifícios, enfim. Por isso os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você, ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos e tudo o que restar de você espalharei aos quatro ventos. Então, o que está acontecendo aqui? Lembra do cerco, do sítio, a cidade murada, falta de água, falta de comida, a barbárie, aquela loucura toda? Aqui tá falando que a fome vai ser tanta que filhos vão devorar pais, pais vão devorar filhos. Quer dizer, eu falei para vocês, a coisa era gravíssima. 11. Portanto, porque você profanou o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei. Tem vídeo no canal falando sobre isso, né? Tu vai ver minhas costas, não meu rosto. Então, Deus se retira. Então, Jerusalém agora está à própria sorte, sendo invadida, queimada. E aqui fala do santuário, ó, coisas detestáveis que foram
profanados. Então, antes dos inimigos fazerem aquelas coisas terríveis no templo, o próprio povo não respeitou, não honrou, não adorou a Deus no templo. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei. Os meus olhos não terão piedade. Eu não a pouparei. 1/3 parte dos seus moradores morrerá de peste. Ó, tá entendendo? Lá do início? E será consumida pela fome dentro de suas muralhas. 1/3 parte cairá a espada nos seus arredores. E a 1/3 parte espalharei aos 4 ventos e irei atrás dela com a espada na mão. Exatamente a explicação do 1 ao 5, do 1 ao 4, tá? Do ato profético. Assim se cumprirá a minha ira. Satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei motivado pelo meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. O que seria o meu zelo? A santidade de Deus. Ele não tolera pecado. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Jerusalém, 14. Jerusalém, farei de você uma desolação e objeto de deboche entre as nações que estão ao seu redor, à vista de todos os que passarem. Sim, todos ficaram sabendo o que aconteceu com a cidade inexpugnável, com a fortaleza de Sião. Assim você será objeto de deboche e de zombaria. Um exemplo de castigo e um motivo de espanto às nações que estão ao seu redor. Quando eu executar em você juízos com ira e indignação, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Tu tá vendo que é o próprio Deus que tá dizendo, isso tudo vem da minha mão, é meu juízo, é meu castigo, é minha disciplina. Eu é que estou fazendo isso contra você, Jerusalém. Contra essa cidade rebelde, que preferiu falsos deuses a mim, o Deus verdadeiro. Quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, as flechas destruidoras que eu enviarei para destruir vocês, então aumentarei a fome entre vocês e lhes cortarei o suprimento de pão. Enviarei sobre vocês a fome e animais selvagens que os deixarão sem filhos. A peste e o derramamento de sangue passarão por você, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Então é assustador, muito forte essa descrição. Então, por isso que esse capítulo começa com aquele ato simbólico, aquele ato profético, porque é vergonha, é luto, é aflição, é dor, é perda, é guerra, é fome, é barbárie. O que a gente aprende hoje, começando esse estudo de Ezequiel? Que o Senhor compara uma espada afiada como navalha que passará nos cabelos e na barba com Jerusalém. E o que ele fará com a cidade rebelde? Queimará, ferirá e espalhará ao vento. Significa que assim como Ezequiel teve que cortar, né, a barba, Deus estava cortando Jerusalém. Estava riscando, estava arrancando, estava separando, estava colocando longe dele, por causa do pecado.